Olá, meus irmãos, graça e paz, uma noite muito, muito abençoada no nome do Senhor Jesus, cheio da graça, né, e da presença dEle. Nós estamos aqui hoje para mais um tempo, vamos pensar assim, mais um devocional, um meditar na palavra, daquilo que o Senhor pode e quer fazer nos nossos corações, aquilo que Ele quer ministrar, segundo o querer e a vontade dEle. Nós temos o desejo, pelo menos esse é o meu desejo para a tua vida, espero que seja o teu desejo também, de conhecer mais de Deus. E conhecer mais de Deus não vem simplesmente de um conhecimento teórico, porque o conhecimento teórico, se a gente parar e pensar, ele às vezes é simples de ser adquirido, não precisa de mudança de vida, não precisa de rotina, precisa muitas vezes de condições para adquirir um bom material. Na verdade, isso já muitas vezes já é o suficiente. Mas do conhecimento que a gente precisa é o conhecimento de intimidade, de a cada dia mais possamos ter plena convicção que Deus está conosco, cada dia mais ter convicção do seu amor pelas nossas vidas, saber que Ele nos ama, saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas, independente de qualquer situação. Então sempre temos feito isso na quarta-feira. Eu quero iniciar esse tempo, iniciar esse momento orando pela tua vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar ao Senhor por cada um, ó Pai, que nesse instante está assistindo esse vídeo, tirando esse tempo para estarmos juntos, ó Pai, mesmo que sendo virtual, para podermos ouvir da Tua palavra, meditar um pouco nela, pedindo a Deus querido da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder e da Tua vida sobre as nossas vidas. Então derrama para que possamos entender, segundo o Teu querer, a Tua vontade e a Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje então, como podemos pensar, a última quarta-feira antes do Natal. O Natal já está aí, próximo sábado, né? Nós já temos um tempo que nós gostamos de estar com a família, de ceia, um tempo muito, muito agradável. E hoje eu quero ler com os irmãos então 2 Timóteo, capítulo 1. Eu especialmente gosto muito de Timóteo, eu acho que a forma que Paulo lida com Timóteo, os princípios que Timóteo traz para as nossas vidas, eu creio que ele é essencial para as nossas vidas. E por falar de um pastor jovem que já havia passado por algumas situações, Timóteo era assim, um pastor, mesmo sendo jovem, mas experimentado. Nós podemos buscar aí nas leituras bíblicas e ver que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Timóteo já tinha tido uma jornada com ele, já havia sido preso, já havia feito algumas viagens, já havia sido experimentado em algumas situações. Eu quero ler então com os irmãos 2 Timóteo, o capítulo 1, vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 7, que diz assim, olha: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servi os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro das suas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, nos primeiros 2 versículos, ele se identifica, algo que é redundante, né? Sabendo que quem ele é como nós pensarmos na nossa mãe, ou no nosso pai, ou num irmão nosso de sangue, escrevendo uma carta pra gente, ou mandando um e-mail ou um WhatsApp e se identificando. Então, a identificação de Paulo aqui também tem algo que Paulo quer transmitir a Timóteo. Timóteo estava passando por um tempo difícil, por um tempo complicado. Alguns vão dizer, e dentro do estudo a gente pode entender isso, que Timóteo estava bem desanimado com algumas situações, com algumas questões, mas mesmo com as dificuldades, nós vamos ver que Paulo ainda confia muito em Timóteo. Alguns vão dizer que essa carta é a última carta que Paulo escreve, que depois disso Paulo vai para a decapitação e vem já então o fim. Então ele escreve como último, alguns vão dizer, e o texto vai dizer também, claro, que nessa carta o desejo de Paulo, a intenção maior de Paulo é passar o bastão. Aquela ideia da corrida, né? De revezamento. Paulo está dizendo, olha, estou passando para você agora, continue firme. Então, o que eu gosto disso é que Paulo não desiste.
Porque quando nós começamos a ler e a entender esse texto, a meditar nele, pensando em Timóteo, naquilo que Paulo tem para Timóteo, porque muitas vezes nós olhamos para pessoas, ou de repente nos olhamos no espelho, e sabemos que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Sabemos que Deus tem propósito para nós. Deus tem algo para as nossas vidas. Nós não temos dúvida disso. Não há como questionar essa verdade, essa realidade. Deus me fez, Deus te fez, meu querido, porque Ele tem um propósito. Não somos simplesmente fruto de um acaso, fruto de qualquer tipo de relacionamento, não. Nós somos fruto do sonho de Deus. O Senhor sonhou com a minha vida. Deus sonhou com a tua vida. E Ele tem propósito para a sua vida, Ele tem propósito para muita vida, para as nossas vidas. Ele tem propósito. E nós sabemos disso, como sabemos que Ele tem para a minha vida, eu sei também que Ele tem para a tua. Mas existe um momento que vem o desânimo, vem a tristeza, de repente porque muitas vezes apanhamos tanto, sofremos tanto, e muitas vezes sofremos por defender a causa de Cristo, sofremos porque queremos o melhor para a nossa família. É pensarmos um pouco no rei Davi. Até se tornar rei, o que ele passou? Quantas vezes esteve em fuga? Por quanto tempo esteve em fuga? Por quantas vezes sofreu por ter um chamado de Deus sobre a tua vida? Davi sofre muito, né? Não estamos aqui mencionando os seus pecados, mas mencionando as perseguições que ele vive com Saul em especial. E nós vamos ver que tudo aquilo que ele passa por ser um escolhido de Deus. Passa por ter um propósito de Deus. Porque se ele não tivesse propósito de Deus, ele não estava passando. Já parou para pensar que muitas das coisas que nós vivemos e sofremos porque temos um propósito, porque Deus quer nos usar? Sofremos porque queremos ser usados por Deus, mas muitas vezes não sabemos como. Como que isso se dá? Como que isso vem? E às vezes nós queremos nos cobrar, achando que, muitas vezes questionando, que achamos que não temos condições, que isso não é para nós, somos imprestáveis, somos inúteis, e às vezes vamos abordar alguém com a mesma ideia. Vamos abordar alguém com a mesma situação. Queremos às vezes dar uma palavra de incentivo, mas a palavra de incentivo se torna um julgamento, se torna uma cobrança, se torna algo ruim. Porque falam, vai, acorda pra vida. Deus tem algo pra você. Para com essa frescura, sai disso, vamos, porque Deus tem mais. E às vezes, como eu disse, a gente mesmo olha pro espelho e fala, meu Deus, Deus tem mais pra minha vida, e eu tô aqui perdendo, e eu tô aqui não sei o que fazer, e aí vem o extremo. Desistir. Te incentivo depois, até de repente o final de semana, leia todo aí, toda 2 Timóteo, né, todo texto, né, de 2 Timóteo, e com certeza vai ter muito aprendizado para você. São simplesmente 4 capítulos que você consegue ler rapidinho. Mas quando nós olhamos para esse texto, no início desse texto, já coloquei o que Paulo quer para Timóteo. Paulo quer que Timóteo assuma a sua posição. Paulo sabe que de onde ele está ele não sairá mais. Ele tem algumas expectativas muito pequenas de rever Timóteo. Mas ele sabe que da prisão ele não vai sair mais. Parece que Deus já havia revelado para ele, podemos pensar assim, olha, daqui você não vai sair mais. E Paulo então querendo incentivar Timóteo a não desistir. Porque até o fato de Paulo estar preso era um peso para Timóteo, era uma tristeza para Timóteo. Porque Paulo era o seu tutor, o seu conselheiro, o seu discipulador, o seu mentor, aquele que ele sempre recorria e agora está preso. Paulo vai dizer, né, que muitos o abandonaram e toda aquela situação. Então, mas Paulo inicia a sua carta depois da sua apresentação dizendo a Timóteo, trazendo a Timóteo em primeiro lugar palavras de incentivos. E quais são as melhores palavras de incentivos que Paulo dá para Timóteo? Vamos ler, diz assim, ó, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Paulo fala daquilo que ele vive, baseado naquilo que os seus antepassados, que ele seguia os exemplos dos seus antepassados. Ele diz, olha, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, porque eu estou servindo como os meus antepassados serviram.
E aí ele começa a mencionar a Timóteo. Ele começa a ser direto a Timóteo, lembrando, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia em minhas orações. A primeira forma de Paulo incentivar, motivar Timóteo, era virando para Timóteo e falar, olha, eu sirvo a Deus com uma consciência limpa, lembrando os meus antepassados. O que Paulo está querendo dizer desses antepassados? Olha, pessoas que oraram por mim, pessoas que se prostraram diante de Deus e clamaram a Deus pela minha vida. Sabe, Timóteo, isso para mim é um refrigério. Isso para mim faz com que minha consciência fique bem, sabendo que pessoas oraram por mim, que hoje o que eu vivo, aquilo que Deus tem me dado é porque pessoas um dia tiraram tempo para orar pela minha vida, clamar a Deus pela minha vida. E ele está dizendo, Timóteo, eu lembro de você. Mas eu não lembro simplesmente dos momentos que passamos, não lembro simplesmente do tempo que comemos juntos, mas a minha lembrança por você e de você, podemos pensar assim, está nas minhas orações, que faço dia e noite por você. Queridos, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite em minhas orações. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu receio o que você está passando. E por saber disso, eu oro por você. Mas não oro por você simplesmente por você estar passando o que você está passando. Eu oro para que o propósito de Deus se cumpra na vida de você, na sua vida. A vida de você fica difícil, né? Mas eu oro por você porque eu sei quem você é. Eu oro por você porque eu sei o que você está passando. E oro por você porque eu sei que Deus tem um propósito na tua vida. Para comigo e pensa. Será que tem um incentivo melhor do que esse? Será que alguém sabe que você tem orado por ele? De repente é a única coisa que ele precisa. De repente ele não precisa de uma palavra de conforto. De repente ele não precisa de um presente. Tudo bem, se quiser mandar um presente no Natal é benção. Brincando. Brincadeira, mas faz parte, beleza, ok. Mas às vezes o presente vai nos alegrar no momento, ok, mas imagina alguém saber, peraí, fulano de tal ora por mim. Como isso pode de repente alegrar o nosso coração? Como ficaria o teu coração nesse exato momento que de repente ao você terminar de ver esse vídeo, você recebesse uma mensagem, olha, esse ano eu orei por você. Esse ano eu orei por você. Esse ano você esteve constante na minha oração. Eu tenho dito muito isso na nossa igreja, dessas questões, né, de que quando nós lembramos de alguém, precisamos orar por essa pessoa. E eu tenho tido muita experiência muito bacana com isso, muito legal comigo mesmo, de pessoas que viram e falam, olha, lembrei de você essa semana e orei por você. Orei por você essa semana. Aí de repente você fala, às vezes a pessoa te fala o dia, olha, quarta-feira, terça-feira, segunda, eu não sei porquê, mas lembrei de você, orei. Aí você faz uma junção, fala, poxa, naquele momento era o que eu precisava. E de repente você vai ver que a pessoa fala, olha, eu orei por você semana passada. Você fala, era a semana que eu estava precisando. E aquilo te dá um alento, aquilo é um incentivo, aquilo é uma motivação de você saber que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou sozinho, que Deus está de uma forma muito palpável tocando na tua vida. Falando, olha, tem pessoas, eu tenho ido até pessoas para orar por você. E Paulo começa a incentivar Timóteo, a trazer Timóteo a refletir sobre algumas coisas, a pensar sobre algumas coisas, a olhar para o futuro, a saber que Deus tem um propósito, mas dizendo antes de qualquer coisa, Timóteo, eu sei quem você é. Imagino que Deus possa ter para você, os propósitos de Deus, e é por isso, Timóteo, que assim como os meus antepassados lembraram de mim, oraram por mim, clamaram a Deus por mim, Timóteo, hoje eu tenho uma alegria de lembrar de você constantemente, dia e noite, nas minhas orações. Percebe como Timóteo, como Paulo motiva Timóteo na sua carta? De repente você está com alguém no coração, pensando em alguém, você fala, poxa, tal fulano, pessoa não sai da minha mente. De repente é hora de você parar e orar. E mandar uma mensagem, falar, não sei porquê, também não me interessa, vamos dizer assim o motivo,
mas você tem estado nas minhas orações. Se não tem ninguém, se ninguém tem vindo à tua mente, meu querido, ora. A sua primeira questão é orar. Fala, Senhor, eu quero orar por pessoas. Eu quero orar por gente. Traga pessoas na minha mente, traga pessoas. Eu tenho muito isso de sonhar. Esses dias mesmo veio na minha mente, sonhei com alguém da minha infância. Da minha infância. Olha que eu já passei dos 40. Não passei dos 45 ainda, mas já passei dos 43. Então a infância tem um bom tempo. E de pessoas que eu sei que hoje, da minha infância, que nem no Brasil mais vive. Mas sabe, você tem aquele sonho nada a ver com a pessoa, nada a ver. Mas é muito claro que aquela pessoa estava no sonho. Você não lembra de quem mais estava no sonho, você não lembra do que quer dizer o sonho. Você só sabe que você sonhou e naquele sonho aquela pessoa estava. E eu coloco, essa pessoa está precisando de oração. Se não tiver, vai de bônus. Se não tiver precisando, vai de bônus. Às vezes de algumas pessoas da minha cidade, eu mando mensagem, falo, vê fulano, fala que eu lembrei, tô orando. E depois é tão gostoso você poder ter esse feedback de Deus. Deus virar pra você e falar, queridão, sabe o que é? Sabe o Erivelto? Ih, rapaz, olha, ora por ele. Ora por ele. Ô, tá sabendo do fulano? Deus dá esses feedback pra gente, esses toques pra gente. E era isso que Paulo tá dizendo pra Timóteo. Timóteo, eu tô contigo. Eu tô preso, Timóteo. Tô preso. Não sei se eu saio daqui. Eu tô numa masmorra, um lugar frio, úmido, fedido, sofrendo. Mas eu não esqueço de você, Timóteo. Eu tenho orado por você. Às vezes nossos problemas nos tornam egoísta. Às vezes as nossas lutas, as nossas tribulações nos tornam egoísta. Porque ficamos com tanto pensamento nos nossos problemas, tão focado nos nossos problemas, tão focado nas nossas situações, que esquecemos de olhar para o próximo, de orar pelo próximo. De repente é nosso cônjuge, filhos, de repente alguém do trabalho, da igreja, de alguém que está com a gente, que é bênção nas nossas vidas. Paulo inicia sua carta assim, dizendo para Timóteo, eu lembro de você. Não das festas, não dos banquetes, não simplesmente das viagens. E olha que eles fizeram bastante viagem. Até preso eles estiveram juntos. Mas Paulo diz para Timóteo que lembrava dele nas orações. E ele continua mencionando Timóteo, ele diz para ele, olha, lembro-me das suas lágrimas. Desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Não era só uma oração qualquer. Não era só parar, Senhor, abençoa Timóteo, ser com ele lá no seu ministério, as lutas, as perseguições que ele tem passado, essa igreja que ele está difícil, não. Paulo diz mais, olha, eu lembro de você nas minhas orações, mas lembro-me também, sei também, reconheço também das suas lágrimas, daquilo que você está passando. Eu sei dos problemas que você está vivendo, eu sei das suas dificuldades, eu sei dos homens que têm se levantado contra você, eu sei daqueles que têm questionado o seu ministério. Timóteo, eu sei da sua enfermidade, eu sei daquilo que você está passando. A ponto Paulo dizer, olha, toma uma tacinha de vinho para que vai te fazer bem, né, nessa questão que você tem aí. Sabia, Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, dizendo a ele, olha, mesmo distante, eu sei que você está vivendo um tempo difícil, sei que você está vivendo um momento difícil. Paulo não menciona nada para Timóteo dos simples questões assim, olha Timóteo, tudo bem, você está passando um momento difícil, mas queridão, olha o que eu estou vivendo. Você está assim, passando um momento difícil, mas você não está preso. Agora eu estou preso. Então Timóteo, você está no lucro ainda, filhão. Então relaxa aí. Eu sei das suas lágrimas, não se compara às minhas. Não se compara aos antepassados. Não se compara, Timóteo. Então relaxa aí. Paulo não faz isso. Paulo não compara a dor de Timóteo com a dor de ninguém. Paulo não menciona para Timóteo se a dor dele é maior ou menor de qualquer outra pessoa. Paulo só diz para ele, eu sei dos seus sofrimentos, Timóteo. Eu sei aquilo que você tem passado. Eu sei, Timóteo. Eu sei que não está fácil. Ele diz, né, por isso, né, lembre das suas lágrimas. Desejo muito vê-lo
para que a minha alegria seja completa. Parece que Paulo está dizendo a Timóteo assim, olha, quero muito te ver, poder te abraçar. Sabe aquela questão que muitas vezes precisamos de um abraço e dizer, olha, vai ficar tudo bem, Deus está na direção. Vai ficar tudo bem, Deus é contigo. Permaneça firme. De repente é isso. E Paulo está dizendo, parece que isso é Timóteo. Eu creio que, na minha visão, ao ler essa carta, entendendo que fosse alguém escrevendo para mim, nessa frase eu me sentiria muito abraçado. Muito abraçado. E muitas vezes uma forma de incentivar alguém, uma forma de desafiar alguém, uma forma de tirar a pessoa de repente de um desânimo total que está vivendo. De repente não é nenhuma palavra, é um abraço. É dizer, olha, estamos juntos. E era isso que Paulo queria. Paulo queria muito vê-lo. Desejo muito vê-lo. Por quê? Para que eu possa levar para você alegria? Para que eu possa te dar uma palavra de conforto? Olha a palavra de Paulo. Para que a minha alegria seja completa. Timóteo, te ver, estar com você, me traz alegria. Você tem essas pessoas? Que estar com elas te deixa bem, te deixa feliz? Eu sou grato a Deus que eu tenho bastante pessoas que eu gosto de estar juntos, que parece que quando a gente está junto, o tempo voa, passa tão rápido, né? E a gente fica ali horas e horas, isso é muito bom. E eu sei, espero, né? Espero também ter pessoas que gostam de ficar comigo, que eu seja um bom parceiro, um bom amigo. Alguém que fique feliz com a minha presença, isso é muito gostoso. O que eu quero trazer com isso é que Paulo está passando o bastão, irmãos. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você vai assumir o meu lugar, queridão. É você que vai continuar esse ministério. Então Paulo dá uma injeção de ânimo, Paulo dá uma palavra de incentivo, como dizendo, olha, eu tenho orado por você enquanto eu estiver aqui respirando, que possa continuar nessa masmorra fedida, úmida, fria, mas eu vou continuar orando. Eu creio que Timóteo fala, peraí, ele está orando por mim. E agora ele coloca para Timóteo, dando que ele vai dizer no final da carta, ele vai dizer para Timóteo, olha, venha me ver, não demore muito para estar comigo. E ele fala, eu quero muito te ver, eu quero muito estar com você. Percebe a forma de incentivar? E depois ele continua dizendo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, oro por você, você está nas minhas orações, eu sei do seu sofrimento, sei das suas lágrimas, mas mesmo reconhecendo as suas lágrimas, eu também reconheço a sua fé. E sei que ela não é fingida. Não sei, parece que Timóteo está meio que em dúvida com essas questões, meio passando com uma provação sobre isso. Algumas coisas de repente não está dando certo, e ele fala, meu Deus do céu, onde eu estou? Paulo está dizendo, olha, eu conheço a sua fé. Sabe, uma afirmação. Paulo está dando uma afirmação para Timóteo. Dizendo, eu conheço a sua fé, Timóteo, e eu sei que ela não é fingida, porque ela tem uma base. Ela tem uma base. E a base está na sua avó, a base está na sua mãe. Que palavra, né? Não era só orar. Mas Paulo conhecia o sofrimento, as lágrimas, mas Paulo também conhecia a fé de Timóteo. Que de repente, nesse momento que escreve a carta, de repente Timóteo já não se reconhecia mais. Timóteo poderia estar passando por uma situação e sempre que eu lembro de Timóteo, eu lembro de algumas pessoas que nos últimos anos passaram problemas grandes, de muitas vezes de acusações, de tantos sofrimentos. E eu me lembro muito, quando eu olho para as pessoas, eu lembro de 2 Timóteo, porque Timóteo vivia isso. E Paulo traz uma palavra de incentivo, Paulo traz uma palavra de lembrança. E que essa palavra possa ser assim para você também. Que não é hora de desistir, que de repente você pode estar com algumas dúvidas de si mesmo, mas existem pessoas que conhecem sua fé, existem pessoas que conhecem, se não há pessoas, há um Deus que te chamou, que te escolheu. Há um Deus. Você fala, poxa, eu não tenho esse tipo de pessoa. Ok, seja esse tipo de pessoa. Seja esse tipo de pessoa, comece a conhecer as pessoas, comece a conversar mais sobre a fé das pessoas, sobre aquilo que elas creem, sobre os sonhos. E Paulo continua, por essa razão, versículo 6, torna a lembrar-te que mantenha vivo o dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos.
Agora Paulo começa a falar direto com ele. Paulo primeiro fala: Timóteo, tenho orado por você. Você está nas minhas lembranças, dia e noite eu oro por ti. Timóteo, eu sei do seu sofrimento. Eu conheço eles. Sei que são reais. Sei que você tem passado um momento difícil. Por isso eu quero muito vê-lo, porque a tua presença me traz alegria, a tua presença me deixa feliz. Timóteo, eu reconheço a sua fé. A sua fé não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira. Você está habitando no meio de um povo que existe uma fé aí muito fingida, alguns charlatões, alguns falsos profetas, alguns que têm aí levantado contra você. Mas eu sei que é da fé que você tem, porque a tua fé vem baseada da tua mãe, vem baseada da tua avó. E é por isso, Timóteo, que eu quero te escrever para que você recorde. Recorde. Na minha tradução, que nem NVI, diz assim, versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-lhe. Eu quero que você traga a mente, eu quero que você traga a memória, aquilo que aconteceu com você. Eu quero que você traga a memória diante disso, de que tem pessoas orando por você. E hoje, quando eu olho para Timóteo, eu quero olhar pela tua vida. Eu quero que você pense nisso. Que existe pessoas que de repente ainda não te anunciaram, mas existe pessoas orando por você, pessoas clamando a Deus pela tua vida. E espero que você esteja clamando a Deus por outras vidas também. Que existe pessoas que estão olhando para os teus sofrimentos, não outras pessoas, o próprio Deus está olhando para a sua vida e para a minha vida. O nosso sofrimento não passa, tanto que o texto vai dizer, né? A Bíblia diz que aquele que sai chorando, né, levando os seus feixes, voltarão com alegria. Voltarão com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então lembre que existem pessoas orando por você. Existem pessoas que sabem do seu sofrimento. Deus reconhece o teu sofrimento. Há pessoas que, por mais que não diga, sabe disso. Muitos conhecem a sua fé, sabem da tua fé, sabem daquilo. E a Paulo está dizendo, então, Timóteo, eu quero que você relembre disso. Traga a sua mente disso. Porque eu quero que você mantenha viva a chama. Às vezes a nossa chama se apagou porque nós nos sentimos sozinhos. De repente, algumas pessoas que você conhece, parece que a chama está apagando. Não é porque ela deixou de crer, mas é porque ela está se sentindo sozinha. E hoje o que ela precisa, muitas vezes, de repente, o que ela precisa nesse Natal, nesse Ano Novo, é de um abraço. É de dizer para ela assim, olha, eu não estive com você esse ano. O ano está terminando, eu não estive do teu lado. Eu sei que você precisou, mas eu quero me comprometer a estar com você nesse próximo ano, nessa próxima jornada, nessa próxima caminhada, na trilha da vida, que possamos estar juntos, incentivando, cobrando, cuidando das nossas feridas quando for necessário. E que se você não tem alguém assim, eu te convido, seja alguém assim. Vamos ser alguém assim, que possamos ser como Paulo. Eu creio que todo Timóteo precisa de um Paulo. E todo Paulo precisa de um Timóteo, tem um Timóteo. E eu sei que na vida de pessoas, você vai ser um Paulo. E na vida de outros, você vai ser um Timóteo, de alguém que estará olhando para a sua vida. Então, meu querido, de repente, o que você está precisando no dia de hoje é de saber disso. De repente ninguém te anunciou, mas eu tenho a plena convicção que existem pessoas orando por você. Senão hoje eu quero orar pela tua vida. Existem pessoas que conhecem o teu sofrimento. Às vezes não falam porque falta um pouco de conhecimento, às vezes um pouco de sensibilidade, não de maldade. Acontece. Sabe que pessoas reconhecem a tua fé? Primeiramente Deus. Deus não mandaria o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário por você, por mim, se não confiasse em nós. Senão, e o próprio Jesus disse, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus orou por você, você lembra disso? João 17, lê depois João 17, a oração sacerdotal, Jesus orando por você. E Jesus dizendo, olha, estou convosco, eu vos escolhi para que vás e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Então quero que você possa manter acesa a chama. Para isso, é necessário recordar, é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Meu querido, que Deus te abençoe grandemente, continue te dando aí um resto de noite, uma semana muito abençoada. Te desejo um Natal poderoso na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa contemplar o teu coração, que Deus possa contemplar a tua vida. E eu quero terminar esse momento orando por você. Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer e engrandecer o teu nome. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem agido. Obrigado, ó Pai, pela vida do meu irmão. Por a vida, ó Pai, daqueles que realmente muitas vezes têm passado por tempos difíceis. Pessoas que de repente nunca tiveram essa... Não ouviram de alguém dizer ainda que está orando por você, mas eu sei que muitos já tiveram. Mas que nessa noite, ó Pai, cada um, ou nesse momento, não sei qual momento que cada um está assistindo esse vídeo, mas que ele possa sentir abraçado por Ti. Sentir, ó Pai, que não está só, que não está, ó Pai, abandonado, porque o Senhor Jesus, o Teu Espírito está conosco. Então, Pai querido, que o Senhor possa manifestar, que o Senhor possa agir e que o Senhor possa nos fortalecer. Para aqueles, ó Pai, que estão precisando de oração, possamos, ó Pai, nos colocar de pé como guerreiros de orações. Aqueles, ó Pai, que precisam, ó Pai, de estar juntos, que possamos, ó Pai, realmente ser essa pessoa que estará junto, ali, ó Pai, ajudando, contemplando, abraçando, ajudando na caminhada a cada dia, que possamos ser pessoas, ó Pai, que venhamos lembrar, irmãos, da sua fé, que não é uma fé fingida, que é uma fé baseada na Tua palavra, e que possamos assim, ó Pai, recordar, ó Pai, do chamado do Senhor sobre a nossa vida, do propósito do Senhor sobre a nossa vida, que o Senhor tem algo para realizar em nós. Então, Pai, ministra a cada coração, agindo com o Teu querer e com a Tua vontade, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu querido, beijo no teu coração, mais uma vez um excelente Natal, cheio da graça, cheio da presença, e não esqueça, abrace alguém, incentive alguém, ministre sobre a vida de alguém, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus.